Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 80, amém? Salmos de número 80, no versículo de número 18. Aliás, versículo de número 19. Salmo de número 80, versículo de número 19. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Restaura-nos, Senhor, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que aparentemente parece ser muito simples, né? Mas eu vou pedir que você me dê o privilégio da sua atenção, principalmente nesses primeiros minutos, para que a gente consiga formar junto um raciocínio e chegar aonde Deus tem ministrado ao nosso coração. Esse salmo parece ser muito simples, mas ele carrega consigo uma complexidade muito grande. Afinal, o salmista está clamando em forma de canção, em forma de música, mas esse clamor do salmista, ele tem uma abrangência que vai desde o Éden até a eternidade. O salmista está clamando, dizendo: restaura-nos, Senhor. E é óbvio que o contexto presente, o contexto imediato disso que nós lemos, diz respeito a algo específico. Mas se nós pararmos para pensar e meditar no texto de uma forma ampla, olhando as Escrituras de uma forma mais ampla, a gente vai chegar à conclusão de que o salmista, ele está fazendo um clamor que diz respeito a todos nós, homens e mulheres, seres humanos, criaturas de Deus. Quando o salmista, ele está dizendo: restaura-nos, 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 é uma forma de dizer: faz-nos voltar ao formato original, nos faz voltar à forma original, nos faz voltar ao sentido original. E quando nós pensamos no homem como um todo, nós vemos que Deus, ele criou, dentre a sua criação, ele criou uma série de coisas, e tudo isso que nós vemos é criação dele. Porém, tudo que há no universo, ele criou com uma palavra, dizendo: haja. Haja luz, haja céus, faça separação entre a terra e mar. Tudo que ele fez, ele disse: haja. As estrelas, o firmamento, tudo que no mundo há, ele criou através da sua palavra. Mas quando se trata do homem, o homem foi a única coisa da criação, a única parte da criação que Deus colocou as suas próprias mãos e que formou. Quando ele diz o homem, ele não diz para o homem: homem, haja ser humano, mas ele foi e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele formou o homem. Porém, esta ordem inicial, esta característica inicial que Deus dá ao homem, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando nós pensamos isso é dito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando nós pensamos nisso,
Algumas pessoas têm o hábito de imaginar que Deus estava fazendo do homem uma cópia da sua aparência, uma cópia do seu estereótipo, da sua aparência. Mas quando nós pensamos a respeito de Deus, nós sabemos que Deus é um ser infinitamente grande. Deus não tem limites, Deus não pode ser contido, Deus não pode ser resumido em uma matéria como a nossa. Então, quando Deus ele forma o homem e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com certeza Deus não estava falando da aparência física, porque Deus ele não possui a aparência física que nós possuímos. Quando ele aparece dessa forma, quando ele se manifesta dessa forma, é apenas uma forma de um homem conseguir se relacionar com ele, de forma que ele não seja consumido pela sua glória, porque Deus não pode ser concebido pela nossa mente, Deus não pode ser concebido pela nossa forma, pela nossa visão. E é interessante que todas as vezes que você vê a Bíblia falando a respeito dos olhos de Deus, da boca de Deus, do ouvido de Deus, isto é uma forma de Deus se expressar de forma que nós entendamos, de forma semelhante, de se adequar à nossa limitação, para que a gente possa compreendê-lo. Mas tudo que nós temos, todos os elementos que nós temos no nosso ser, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, os nossos membros, os nossos músculos, os nossos órgãos, eles existem em nós para uma função de sobrevivência. Nós precisamos do nosso nariz para sobreviver, porque nós precisamos respirar, nós precisamos do nosso cérebro, nós precisamos dos nossos olhos, nós precisamos da nossa boca. Mas Deus, Ele não é um ser que necessita destas coisas para subsistir ou para sobreviver, porque Deus é autoexistente. Muito pelo contrário, Deus ele é autoexistente e Ele é a fonte criadora de todas estas coisas. E não só é a fonte criadora de todas estas coisas, mas Ele é a matéria pelo qual tudo existe e tudo continua existindo. Paulo, quando estava diante do rei Agripa no Areópago, ele diz assim: olha, rei, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Por quê? Porque sem ele, diz o apóstolo João no capítulo 1, no versículo 14 do seu evangelho, sem ele, nada do que foi feito se fez, sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele é aquele que sustenta o universo, ele é aquele que sustenta as coisas funcionando, a órbita do universo funcionando, porque se ele não sustentasse todas as coisas, o mundo entraria num caos completo, mas ele sustenta todas as coisas. E aí você me pergunta, por que é que eu estou falando tudo isso? Porque esta imagem que Deus imprimiu no homem não é a sua aparência, não é o seu estereótipo, porque o homem não consegue manifestar toda a glória de Deus. Mas Deus cria o homem à sua imagem, dando a ele consciência, dando a ele as suas faculdades mentais de forma completamente distinta dos animais, completamente diferente de todos os outros seres. Ao homem é dado consciência, razão, autopercepção e discernimento. Essas são as ferramentas que Deus deu ao homem para que ele refletisse a sua imagem, para que ele refletisse a sua glória, para que ele refletisse o seu ser. Porém, quando o pecado entra na humanidade, quando o pecado ele adentra a humanidade, lembra lá no Éden, quando o homem estava lá e Deus disse ao homem: olha, você pode
se desfrutar de tudo que há no jardim, mas da árvore da vida, essa você não pode tocar. E aí o que Satanás faz? Ele tenta o homem pega aonde ele não poderia, ele vai até onde não poderia ir, toca no fruto que ele não poderia tocar, come do fruto que ele não poderia comer e perde a imagem de Deus. Essa imagem que Deus dá ao homem. Agora, todos esses sentidos que eu disse aos irmãos, consciência, razão, autopercepção e discernimento, todas essas faculdades dos homens é inclinada para o pecado. Tudo que há no ser do homem passa a ser inclinado para a maldade, passa a ser inclinado para o pecado, de forma que o homem ele peca naturalmente. Não há necessidade de ninguém ensinar o homem a pecar. Todos nós, diz o salmista, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecados, e o pecado é a nossa natureza, de forma que nós perdemos a imagem de Deus. E aí quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que o salmista está dizendo: restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar, restaura-nos, Senhor, e faz resplandecer sobre nós o seu rosto. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, restaura-nos ao formato original, e faz-nos refletir de novo a imagem que o pecado tirou de nós. E é interessante que esta necessidade que o homem tem, ela é tão forte, porque há um vazio no coração do homem, há uma condição no coração do homem, que faz o homem desejar de forma inconsciente este retorno. É por isso que nós temos uma sede pela glória, é por isso que o homem naturalmente tem uma vaidade natural, porque anteriormente, antes de nós cairmos, de nós sermos afetados pelo pecado, a imagem de Deus resplandecia em nós, a imagem de Deus brilhava em nós, mas o pecado tirou isso. Aí quando Deus ele está dando a ordem para que Arão abençoasse aqueles que fossem sacrificar, a bênção de Arão, lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olha que interessante, porque às vezes parece que essa é simplesmente uma bênção, meras palavras que seriam repetidas pelo sacerdote. Só que a gente tem que entender uma coisa: o autor de Hebreus diz que esse sacerdócio de Levítico, esse sacerdócio de Levi, ele está apontando para aquele que viria e que seria o sumo sacerdote perfeito, eterno. E quando ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, virá um dia um sumo sacerdote perfeito, que não é falível como Arão, não é falível como os outros sacerdotes, e este sacerdote restaurará no homem a imagem de Deus. Aleluia! Esse sacerdote, ele viria e ele traria de novo essa imagem no homem, ele restauraria de novo essa imagem no homem. E aí, quando nós vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai explicando como que isso resultaria, como que isso se cumpriria. Ele vai dizendo no capítulo 3 da segunda carta de Coríntios, falando a respeito da nova aliança. E aí ele diz assim: olha, aquela antiga aliança, ela era uma aliança de morte, ela era uma aliança de morte que resultaria na morte de todos, porque a lei acusa os homens, a lei aponta os erros dos homens, mas não tem poder de libertar o homem. Então, esta lei da antiga aliança, ela é uma aliança de morte, é um pacto de morte.
Mas ele está dizendo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele começa a fazer um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. E aí é interessante, se você puder, deixe lá aberto que a gente vai meditando nela um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e aí a gente vai acompanhando, desde o versículo de número 7. Aí ele diz assim, no versículo de número 7, ele diz, olha, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poder fixar os olhos em Moisés. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está apontando lá para Êxodo, no capítulo 34, quando Moisés ele sobe o Sinai e ele vai receber as tábuas da lei. Aí diz que Moisés sobe o monte e ele passa ali 40 dias com Deus. E quando ele passa, a Bíblia diz que ele fica, imagina que glória é essa? Moisés sobe o monte e fica com Deus, e passa 40 dias em cima do monte com Deus. E aí a Bíblia diz que ele sobe o monte, aí quando ele desce o monte, o rosto de Moisés resplandecia. Sabe por quê, irmãos? Porque quem anda com Deus fica parecido com Ele. Moisés sobe o monte, fica 40 dias andando com Deus, sentando com Deus, Deus dando a ele a revelação da lei, aquilo que ele queria revelar para Moisés. E quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés resplandecia, a ponto de o povo não conseguir olhar para ele. Aleluia! Só que tem um porém. Paulo diz que esta glória que reluzia no rosto de Moisés estava desvanecendo. Aleluia! E era necessário Moisés colocar um véu sobre o seu rosto, porque o rosto dele brilhava, mas a glória estava desaparecendo, estava desvanecendo. Aleluia! Aí a gente continua. Aleluia. E ele diz assim, olha, no versículo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim: como não será maior a glória do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será esta glória do ministério da justiça. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, na antiga aliança, em que Moisés sobe o monte para escrever as leis, o decálogo, esta lei que condenaria os homens, Moisés desce do monte com o rosto resplandecendo, mas esta glória já estava desaparecendo. Mas ele está dizendo, olha, na nova aliança, quando o grande sumo sacerdote se manifestar, o ministério da justiça, esta glória será muito maior do que a glória da antiga aliança. Sabe por quê? Porque esta glória, ela será eterna, ela será para sempre. Aleluia! E aí a gente eu vou te convidar para ler. No versículo de número 12, diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Tendo, pois, tal esperança. Que esperança? A esperança de que a glória dessa nova aliança é superior à glória da antiga aliança. Agimos, pois, com ousadia. Aleluia! E ele diz, versículo 13: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Versículo 14: mas a mente deles se endureceu, pois até os dias de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Paulo está dizendo, olha, na antiga aliança, vamos recapitular, no Éden,
Deus criou o homem, colocou no homem a sua imagem. O pecado entrou na humanidade, fez o homem perder a sua imagem. E aí havia um clamor dizendo: restaura-nos, Senhor, e faz resplandecer de novo no nosso rosto a sua imagem. E aí Moisés tem um vislumbre disso, porque Moisés sobe um monte, fica com Deus, e a glória de Deus resplandece sobre o rosto de Moisés quando ele desce. Porém era temporário. Era temporário. Passava, a glória estava desvanecendo, mas quando Cristo vem, aleluia, quando Cristo vem, o véu é removido, aleluia. Por quê? Porque o povo não estava acostumado com aquela imagem. Então eles olhavam para Moisés, viam a glória de Deus e diziam: Moisés, pelo amor de Deus, põe um véu sobre o seu rosto para que a gente consiga olhar para você. Mas em Cristo, o véu foi removido, o véu caiu do rosto. E aí a gente continua, versículo de número 18, ele diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque esse privilégio de se aproximar de Deus, esse privilégio de ver a Deus, esse privilégio de estar com Deus, era do sumo sacerdote, era de Arão, era de Moisés. Mas quando Cristo gritou no alto do Gólgota: está consumado, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, e o nosso acesso a Ele foi aberto, e nós podemos contemplá-lo, e estar com Ele, e andar com Ele, aleluia. É por isso que em Cristo o véu é removido, e é por isso que em Cristo nós podemos contemplar a glória de Deus, aleluia. Nós podemos contemplar a glória dele, só que tem um porém. E todos nós, não mais com um véu sobre o rosto, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. E aí ele diz assim: ok, você se aproximou de Deus, Cristo abriu acesso, você foi até Ele e se aproximou dEle, contemplou a glória de Deus. E agora nós somos transformados, aleluia, somos transformados de glória em glória. No quê? Aleluia, na sua própria imagem, aleluia. Lembra do que eu disse lá atrás, quando o pecado entrou na humanidade? Aleluia, o pecado afetou o homem de tal forma que fez com que o homem perdesse a imagem. E agora Paulo está dizendo que nós, com o rosto descoberto, podemos contemplar o Senhor, podemos contemplar a glória dele, sermos transformados à sua imagem, aleluia, oh aleluia. Só que tem mais uma coisa para encerrar. Lembra do que eu disse? Que na antiga aliança, quando Moisés desce do monte, a glória do Senhor estava desvanecendo, aleluia. Só que aqui na nova aliança, Paulo vai dizer, olha, Paulo está dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, se lá na antiga aliança nós estávamos perdendo a imagem, Moisés estava descendo do monte e a imagem estava desaparecendo, agora a glória vai se intensificando. Aleluia, eu estou falando para você, aleluia, que chegou aqui nessa noite dizendo: Jesus, me transforma,
Jesus muda o meu caráter, Jesus muda a minha vida. Ele está dizendo: olha, este processo vai acontecendo de glória em glória, não desiste, é gradativamente, vai acontecendo, vai ocorrendo, aleluia. Por quê? Porque o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Não desista de Jesus, não desista de Cristo, por causa das imperfeições que ainda existem em você. Quando você anda com Deus, você contempla a sua glória, e quando você contempla a sua glória, você vai sendo transformado de glória em glória, até que esta imagem seja restaurada em nós, aleluia. Oh, aleluia! Isso aqui é muito lindo, porque mostra que a salvação é um ato imediato de Deus. Deus salva o homem. Deus não vai salvando o homem, Deus salva o homem. Mas a santificação é um processo gradativo, é um processo que vai indo, vai decrescendo, aleluia. E meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não tem ninguém que anda com Jesus que não fica parecido com Ele, aleluia. Não tem ninguém que anda com Jesus que não fica parecido com Ele, até quem não quer ficar, fica. Pedro está lá, acabou de negar, está prestes a negar Jesus, e aí o pessoal, aí ele está do lado de fora do sinédrio, passa alguém e diz assim: rapaz, eu te conheço, eu conheço você. Aí ele fala assim: não, você não me conhece não, te conheço, você não andava com Jesus? Você parece Ele, rapaz, você está andando com Ele. Ou seja, ainda que você não queira, não dá para andar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Quem anda com Jesus vai sendo transformado de glória em glória, sendo conformado à sua imagem, aleluia. Então, se eu puder dizer algumas palavras finais para você nessa noite, eu digo: não desista, não desista. Aleluia, porque o processo ainda continua, aleluia, o processo ainda continua. O Senhor está gerando em você, fazendo em você uma transformação gradativa para que você seja conformado à sua imagem.